Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química, e o foco da nossa aula de hoje finalmente são os óxidos, a última parte das funções inorgânicas. Pois bem, pessoal, a gente já estudou ácidos, bases, sais e por último agora óxido, que para finalizar a nossa teoria de funções inorgânicas. Inicialmente, então, o que é um óxido? Nada mais é que o seguinte, pessoal, é uma molécula binária, um composto binário, onde onde o átomo mais eletronegativo é o oxigênio. Somente isso. Sandro, deixa eu ver se eu entendi. Então, para ser um óxido, eu tenho que ter uma molécula, um composto formado por dois tipos de elementos, onde o mais eletronegativo é o oxigênio? Sim. Trocando em miúdos, você vai ter que ter algum átomo e oxigênio junto, tá bom? Onde esse Y e Z minúsculos representam a quantidade de átomos X e oxigênio, respectivamente, tá bom? Onde esse X aqui, pessoal, ele pode ser tanto o átomo de hidrogênio, metal ou ametal. Tudo bem? Então, novamente, para ser um óxido, você tem que ter o hidrogênio ou um átomo de metal ou um átomo de ametal ligado ao oxigênio. Se você tiver alguma coisa representada por esse X, alguma coisa mais oxigênio, você vai ter um óxido, tudo bem? Pois bem, então vamos continuar. Seguinte, Luciano, como é que eu vou formar os óxidos moleculares? Nada mais é que o seguinte, quando você tem um ametal que se une com o oxigênio, tá lembrado? Que é a união aqui, a interação entre dois átomos, onde esse átomo inicial aqui pode ser tanto hidrogênio, metal ou ametal. Caso ele seja um ametal, que vai interagir com o oxigênio, você vai ter um óxido molecular. Luciano, como é que funciona a nomenclatura? Pessoal, a nomenclatura de óxidos moleculares você tem que identificar, você tem que representar qual que é a quantidade das espécies envolvidas. Essa quantidade das espécies envolvidas você dá por prefixos multiplicadores. Luciano, o que é isso, prefixo multiplicador? Que indica a quantidade que você tem. Por exemplo, você tem o mono, di, tri, tetra, onde respectivamente indica 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Por exemplo, a nomenclatura você vai dar inicialmente quantos átomos de oxigênio você tem. Luciano, como é que eu vou saber quantos átomos? Você tem o quê? Prefixo multiplicador que antecede o óxido, por exemplo, monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, tá bom? Di mais o prefixo multiplicador do elemento que você tem acompanhando o oxigênio, tá bom? Um exemplozinho aqui, ó. CO, monóxido de monocarbono, ó. Monóxido de monocarbono. Ah, Luciano, e se for N2O5, é o mesmo esquema. Primeiro você fala quantos átomos você tem de oxigênio e depois quantos átomos do ametal que você tem. Aqui você tem 5 átomos de oxigênio, então fica pentóxido, ó, pentóxido de, são dois nitrogênios, de dinitrogênio, pentóxido de dinitrogênio. No caso do P2O3, você tem o quê? 3 oxigênios e 2 fósforos, então fica trióxido de difósforo, tá bom? Ah, Luciano, eu sou obrigado a colocar monóxido de monocarbono? Não, pessoal. Quando você tem só uma quantidade de átomo, você não tem a obrigatoriedade exclusivamente para um só, tá, pessoal? Você não precisa colocar esse monóxido de monocarbono, tá bom? Não é obrigatório. Agora, todos os outros, sim, é obrigatório você colocar. Por exemplo, aqui você vai ter o óxido de carbono, se você não quiser colocar o monóxido de monocarbono, tá bom? Continuando, Luciano, se por acaso ao invés de ao metal é ótimo, né? Ao invés de um ametal eu tiver um metal ligado ao oxigênio, qual que vai ser esse óxido formado? Vai ser um óxido iônico, galera. Nesse caso, como é que se dá a nomenclatura? Bem mais simples. Você vai ter que falar para mim óxido de mais o nome do elemento, que é o metal aqui. Lembrando, neste caso, onde você tem óxidos iônicos, você não precisa colocar a quantidade das espécies que formam esse óxido, pessoal. Exemplozinho. Na2O é o óxido de sódio, CaO, óxido de carbono, K2O, óxido de potássio. Só isso, diferentemente dos óxidos moleculares, onde você deveria colocar a quantidade de espécies que formam o seu óxido. Nos óxidos iônicos, pessoal, você só tem que falar você tem que só indicar qual que são as espécies que estão formando esse óxido e não a quantidade deles. Contudo, aqui eu chamo a atenção de vocês. Por vezes você tem alguns metais que têm NOx distintos, que formam óxidos com NOx distinto. Exemplozinho, você tem o ferro 2 e o ferro 3, você tem o cobre 2 e o cobre, desculpa, você tem o cobre 1 e o cobre 2.
Neste caso, pessoal, onde você tem óxidos iônicos formados por metais com NOx distinto, você tem que indicar qual que é o NOx desse metal. Por exemplo, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Assim como você tem óxido de cobre 1 e óxido de cobre 2. Luciano, se eu não quiser colocar o NOx do meu metal, eu posso representar de outra maneira? Sim, você pode. Você pode representar com terminação oso, aquele NOx, aquele metal com menor NOx, e terminação I com o metal que tiver o maior NOx. Por exemplo, aqui você não tem um óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3, 2 menor que 3, ou seja, você pode, ao invés de falar óxido de ferro 2, você fala óxido ferroso. E ao invés de falar óxido de ferro 3, você fala óxido férrico. Assim como o caso do cobre, você tem o cobre 1 e o cobre 2. Você, ao invés de falar óxido de cobre 1, você pode falar óxido cuproso, assim como ao invés de falar, volta slide, assim como ao invés de falar óxido de cobre 2, que é o maior NOx, você pode falar óxido cúprico, somente isso. Menor NOx, terminação oso, maior NOx, terminação ico, pessoal. Luciano, não quero colocar terminação oso ou ico, não tem problema. Só coloca óxido de o nome do elemento mais o NOx dele representado, tá bom? Continuando. A respeito das classificações dos óxidos, pessoal. Luciano, o que é um óxido ácido? Dá uma olhada aqui, ó. Em geral, são formados por ametais, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, onde os ametais são enxofre, iodo e cloro, somente alguns exemplos, tá bom? Contudo, se forem formados por metais, esses metais apresentam NOx maior ou igual a 4+. Por exemplo, aqui você tem o CrO3, MnO3, Mn2O7, onde o NOx dele apresenta, onde o valor do NOx dos metais apresenta valor maior ou igual a 4+. Tudo bem? Luciano, o que eu tenho que saber sobre óxidos ácidos? Seguinte, óxido ácido em contato com água reage formando ácido, tá bom? Exemplozinho, ó, o trióxido de enxofre, que é o caso que eu coloquei aqui, o SO3. O trióxido de enxofre, ao reagir com água, vai te dar o quê? H2SO4, que é ácido sulfúrico. Luciano, se por acaso eu tiver o óxido ácido e reagir com uma base, o que forma? Sal mais água, tá lembrado? Ácido mais base igual a sal mais água. No caso aqui, quando você pega um óxido ácido mais uma base, ele vai reagir e também vai formar sal mais água. O mesmo exemplo que eu peguei aqui do óxido ácido, o trióxido de enxofre, ao reagir com hidróxido de sódio, vai formar vai formar sulfato de sódio mais água, tudo bem? Luciano, assim como nós temos os óxidos ácidos, por acaso existem os óxidos básicos? Sim, existem. Então vem cá, dá uma olhada comigo. São formados por metais que apresentam NOx inferior a 4+, ou seja, por metais alcalinos, alcalinos terrosos e alguns metais de transição. Assim como nos óxidos ácidos, você também pode reagir o seu óxido tanto com água quanto algum outro elemento. No caso aqui, o seu óxido básico, ao reagir com água, vai formar uma base. O óxido de cálcio mais água forma o quê? Hidróxido de cálcio, tá bom? E se por acaso tiver um óxido básico e reagir com ácido, Luciano, o que forma? Sal mais água também. Lembrando, anteriormente era óxido ácido mais uma base formando sal mais água. Neste caso, nós temos um óxido básico reagindo com ácido, forma sal e água também, tá bom? Aqui no caso eu tenho um óxido de magnésio, reagindo com ácido clorídrico, dando origem a cloreto de magnésio e água, tá bom? Continuando, Luciano, o que são os ácidos anfóteros, pessoal? O ácido anfótero nada mais é o seguinte, ele pode se comportar tanto como um óxido ácido quanto um óxido básico, dependendo de quem que ele está reagindo. No caso aqui eu trouxe para você o ZNO. Se por acaso ele reagir com o HCl, que é um ácido muito forte, ele vai se comportar como um óxido básico, formando sal e água. Luciano, e no caso aqui, se eu tiver o óxido, o ZNO, e ele reagir com NaOH, que é uma base muito forte, no caso, ao reagir com uma base muito forte, ele vai se comportar como um óxido ácido, formando sal e água também. Então, o caso aqui é o seguinte, pessoal, os óxidos anfóteros, eles vão ter um comportamento de acordo com quem ele vai reagir. Caso eles reajam com um ácido forte, ele vai se comportar como um óxido básico. Caso eles reajam com uma base forte, eles vão se comportar como um óxido ácido. Tudo bem? Observaçãozinha aqui, pessoal. Os óxidos
Pb, Zn, As dos metais, tá? Pb, Zn, As, Sb e Sn, independentemente de seus números de oxidação, são classificados como óxidos anfóteros, tudo bem? Continuando aqui, Luciano, existem óxidos neutros? Sim, existem. Até agora a gente já viu o óxido ácido, básico, anfótero e por último agora o óxido neutro. O que acontece com ele? A questão dele dele ser representado por neutro é que ele não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Ele só reage com outro óxido, tá bom? O que você vai ter que lembrar são só esses três óxidos aqui, pessoal. CO, NO e N2O. Somente esses. E os peróxidos, finalmente a gente chegou aqui na análise dos peróxidos. Luciano, o que é esse bendito do peróxido? Vem cá comigo, ó. São formados principalmente por elementos dos grupos 1A e 2A, metais alcalinos e alcalinos terrosos, e tem caráter básico em função de uma ligação especial entre os átomos de oxigênio, algo, oxigênio, oxigênio e algo. O oxigênio tem NOx -1. Não entende não, Luciano. É o seguinte, pessoal, o peróxido nada mais é o seguinte, é aquela molécula onde você vai ter o oxigênio fazendo essas ligações especiais, que é uma coisa que não é tão comum, algo, oxigênio, oxigênio mais algo, fazendo com que o NOx do oxigênio seja -1 e não -2, como comumente acontece. Está lembrado da oxigenada, H2O2? Isso aqui é um exemplo de peróxido, peróxido de hidrogênio. Luciano, como é que se dá a nomenclatura de peróxido? Peróxido de mais o nome do elemento, como foi dito, peróxido de hidrogênio. Tudo bem? Pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima.